Marido abandonou a esposa no dia do parto para ir com a amante. Meses depois ficou paralisado ao ver a polícia cercando sua casa. A sala de parto estava iluminada apenas pelas luzes brancas e intensas do hospital. Clara apertava os lençóis com força, sentindo as contrações se tornarem mais dolorosas e frequentes. Sua respiração estava pesada e os olhos buscavam a porta. Cada vez que ela se abria, o coração dela acelerava, esperando que Eduardo entrasse com um sorriso, a acalmasse e dissesse que tudo ficaria bem. Mas a porta só revelava enfermeiras e médicos apressados. O silêncio do celular ao seu lado ecoava mais alto do que o barulho de máquinas e vozes ao redor. Eduardo não atendia às ligações, e Clara sabia o que isso significava, mesmo sem querer admitir para si mesma. Ele não viria. Mais uma vez, Clara, disse a enfermeira ao seu lado, segurando sua mão com gentileza. Respire fundo, vai dar tudo certo. Mas Clara não conseguia focar nas palavras de encorajamento. Sua mente estava a mil, com perguntas e angústias que a sufocavam mais do que a dor física. Eduardo não podia ter feito isso. Ele havia prometido estar ali, segurando sua mão quando o filho nascesse. Ela fechou os olhos, tentando bloquear os pensamentos, tentando se concentrar no presente, mas a última mensagem dele invadia sua mente como uma faca. Eu não posso mais, me perdoa. O olhar desesperado de Clara se voltava para a janela. O mundo lá fora parecia tão distante, tão indiferente à sua dor. Lá estava Eduardo, com Letícia, a amante que ele conheceu meses atrás. Cada detalhe dessa traição vinha à tona, enquanto ela lutava para trazer seu filho ao mundo. Do outro lado da cidade, Eduardo dirigia pelas ruas vazias, com a cabeça inclinada para trás no banco do passageiro. Letícia estava ao volante, os dedos tamborilando no volante com nervosismo. O ar no carro estava carregado e Eduardo permanecia em silêncio, sem coragem de encarar o que acabara de fazer. O cheiro de perfume forte de Letícia, que outrora parecia excitante e sedutor, agora apenas o enjoava. Você acha que ela vai ficar bem? Perguntou Letícia sem tirar os olhos da estrada. Havia uma tensão na voz dela que Eduardo nunca tinha notado antes. Algo não parecia certo, mas ele estava tão perdido em seus próprios pensamentos que não conseguiu captar o que era. Clara vai ficar bem, respondeu Eduardo, quase como se estivesse tentando se convencer. Ela tem o apoio da família e vai superar isso. Nós dois já estávamos mal há meses. Letícia lançou um olhar de lado, mordendo o lábio inferior, visivelmente incomodada com a falta de certeza na voz dele. Você está pensando nela? Mesmo agora, depois de tudo isso? Perguntou Letícia, com um tom mais ácido do que o habitual. Eduardo permaneceu calado, sem conseguir responder. Ele se perguntou por um breve momento o que estava fazendo. Ele havia escolhido Letícia porque pensava que ela representava a liberdade, o alívio das responsabilidades e a emoção que sua vida com Clara parecia ter perdido. Mas agora, com o vazio e o silêncio no carro, ele começou a duvidar. De volta ao hospital, Clara sentiu a dor se intensificar mais uma vez. Ela soltou um grito e as mãos da equipe médica a seguraram com firmeza. Você consegue, Clara, disse o médico, forçando uma expressão de apoio enquanto o processo avançava. Clara, suada e ofegante, sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas aquelas lágrimas não eram só de dor física. Eram de abandono, de traição e de um medo profundo. Seu corpo estava cansado, mas sua mente ainda mais. Em meio à dor, ela pensou no filho. Ele estava chegando ao mundo sem o pai ao lado e isso cortava seu coração. Mas então, no meio de todo aquele caos, uma força silenciosa crescia dentro dela. Não era mais sobre Eduardo, não era sobre a traição, era sobre o bebê. Ele seria o motivo para ela continuar, para ela ser forte. Enquanto Clara se concentrava na chegada do bebê, Eduardo, ainda ao lado de Letícia no carro, tentava afastar o sentimento de arrependimento que começava a se instalar. Ele se lembrou da primeira vez que conheceu Clara, de como ele costumava amá-la, de como eles faziam planos, e agora ela estava sozinha, e ele se sentia mais distante do que nunca.
Você vai ficar aqui comigo, certo? Perguntou Letícia, estacionando o carro em frente ao apartamento de luxo. Ela olhou para ele com os olhos grandes e esperançosos, mas havia algo de inquietante na maneira como ela o olhava. Como se tivesse medo de perdê-lo, como se tudo estivesse por um fio. Eduardo assentiu lentamente, sem acreditar nas palavras que saíam da própria boca. Mas naquele momento, ele não sabia se estava respondendo a Letícia ou à própria vida que ele queria desesperadamente recuperar. Sim, ele disse finalmente, mas sua voz não tinha convicção. Letícia saiu do carro com pressa, deixando Eduardo parado por um momento. Ele olhou para o céu escuro acima de sua cabeça e se perguntou: onde eu me perdi? Enquanto isso, no hospital, o choro do bebê preencheu a sala de parto, e Clara sentiu um misto de alívio e emoção tomar conta dela. Seu filho havia nascido, e embora o vazio deixado por Eduardo ainda estivesse ali, uma nova força crescia dentro dela. Ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas ela estava pronta para enfrentá-la. A porta do quarto se abriu novamente, mas dessa vez, Clara não esperava que fosse Eduardo. Ela sabia que para ele, ela já não importava. Agora, seu foco era o pequeno ser nos seus braços. Eduardo acordou naquela manhã, com a luz do sol atravessando a grande janela do apartamento de Letícia. O silêncio no ambiente parecia incomodá-lo mais do que o habitual. Ele olhou ao redor e, por um breve instante, não sabia onde estava. Os móveis caros, o cheiro forte de perfume e o lençol de seda o lembraram de que não estava mais em casa. O toque suave das mãos de Letícia o trouxe de volta à realidade. Ela estava ali, deitada ao seu lado, ainda dormindo tranquilamente, alheia ao turbilhão de pensamentos que invadiam sua mente. Ele levantou-se devagar, tentando não despertá-la, e caminhou até a varanda do apartamento, que oferecia uma vista privilegiada da cidade. A sensação de liberdade que ele pensou que sentiria por ter deixado Clara não veio. Ao invés disso, havia um vazio que ele não conseguia preencher. Eduardo respirou fundo, observando o movimento das ruas lá embaixo, as pessoas indo e vindo em suas rotinas, alheias ao caos interno que ele vivia. Dentro do apartamento, Letícia finalmente acordou, percebendo que Eduardo não estava mais na cama. Ela se levantou, pegando seu hobby e caminhando em direção à varanda, onde o encontrou perdido em pensamentos. "Bom dia", disse Letícia, sorrindo enquanto se aproximava dele. "Está tudo bem?" Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Ele ainda se lembrava da última noite, da discussão silenciosa em sua mente sobre o que estava fazendo ali. Mas ao olhar para Letícia, ele afastou qualquer sinal de dúvida. "Sim, está tudo bem", respondeu Eduardo, tentando parecer mais convincente do que se sentia. Letícia o abraçou por trás, apoiando a cabeça em seu ombro. O perfume doce que antes o encantava, agora parecia forte demais, quase sufocante. "Vamos sair hoje?", perguntou Letícia, animada. "Quero te mostrar uma loja nova que abriu. Vai ficar incrível com as roupas de lá." Ela falava com entusiasmo, mas Eduardo apenas murmurava algo em resposta, sem prestar muita atenção. Seus pensamentos estavam em outro lugar, mas ele não sabia exatamente onde. Mais tarde, Eduardo seguiu Letícia pelas ruas movimentadas do centro da cidade. Ela o puxava de loja em loja, comprando roupas, acessórios e objetos sem hesitação. Ele observava tudo em silêncio, cada vez mais desconectado daquela vida de luxo que parecia ter conquistado. Ao final de uma tarde de compras, eles pararam em uma cafeteria chique. Eduardo pediu apenas um café, enquanto Letícia folheava revistas de moda e respondia mensagens no celular com rapidez. Entre goles de café, Eduardo sentiu a necessidade de dizer algo. "Você nunca me falou muito sobre sua vida antes de a gente se conhecer", ele disse, tentando soar casual. Letícia, ainda absorta no telefone, olhou de lado e deu de ombros. "Não tem muito o que dizer. Meu passado é bem entediante. Agora nossa vida é o que importa, não acha?" Ela respondeu, desviando o olhar rapidamente, como se quisesse mudar de assunto. Eduardo notou a resposta vaga, mas decidiu não insistir. Ele sabia que havia segredos ali,
mas não tinha forças para confrontá-la. Não agora. De volta ao apartamento, Eduardo se sentou no sofá, observando Letícia desfilar com suas novas compras, exibindo-as como troféus. Ele se lembrou de Clara e de como ela nunca se importava com essas coisas. A vida com Clara havia sido mais simples, mais tranquila. E embora ele tivesse desejado mais emoção, agora ele se perguntava se aquela nova vida era o que ele realmente queria. Letícia riu ao se olhar no espelho, virando-se para Eduardo e perguntando com um sorriso malicioso: "Então, o que achou?" Ela esperava um elogio, algo que validasse seu esforço para mantê-lo ao seu lado. Eduardo sorriu, mas foi um sorriso vazio, sem alma. Ele balançou a cabeça afirmativamente, como se aquilo fosse o suficiente para responder à pergunta dela. Letícia pareceu satisfeita, mas Eduardo sabia que, por dentro, algo estava mudando. Ele não tinha certeza de quando havia começado a sentir aquela inquietação, mas estava lá, crescendo a cada dia. Mais tarde, enquanto Letícia estava no banho, Eduardo pegou seu celular e começou a passar pelas mensagens de sua ex-mulher. Clara não o havia procurado, e ele não esperava que ela o fizesse. Na última mensagem que enviou para ela no dia do parto, ele não foi capaz de enfrentar a realidade do que estava abandonando. O arrependimento começou a pesar sobre ele, mas ele se forçava a acreditar que havia feito a escolha certa. O som da água parou, e Letícia saiu do banheiro, enrolada em uma toalha. "Vou fazer uma reserva para o jantar", disse ela casualmente. "Tem um lugar incrível que acabei de descobrir. Vai ser ótimo." Eduardo apenas assentiu, fingindo interesse. No fundo, ele já sabia que aquele jantar, como os outros momentos que dividia com Letícia, seria vazio. Assim como ele se sentia agora, vazio e preso em algo que parecia cada vez mais distante da liberdade que ele tanto procurava. A noite caiu rapidamente, e Eduardo observava as luzes da cidade através da janela do restaurante elegante. O ambiente era sofisticado, as pessoas ao redor riam e brindavam em uma atmosfera leve e descontraída. Letícia, ao lado dele, parecia se divertir, falando sem parar sobre as últimas novidades do mundo da moda e das celebridades, enquanto ele, perdido em seus próprios pensamentos, apenas acenava com a cabeça de tempos em tempos. Mas havia algo diferente naquela noite. Eduardo sentia um desconforto crescente que não sabia explicar. Desde que saíram do apartamento, ele havia notado um carro preto o seguindo a uma distância calculada, sempre discreto, mas presente. Tentou ignorar o incômodo, pensando que era apenas paranoia. Porém, conforme as horas passaram, a sensação de que estavam sendo observados aumentou. "Você está quieto hoje", disse Letícia, notando finalmente o comportamento estranho de Eduardo. "Aconteceu alguma coisa?" Eduardo balançou a cabeça, tentando afastar o peso que sentia. "Não, estou bem", respondeu, evitando o contato visual. No fundo, ele sabia que estava mentindo, mas não conseguia colocar em palavras o que estava o incomodando. Após o jantar, eles voltaram para o apartamento e Eduardo dirigiu em silêncio. O carro preto ainda estava lá, mantendo distância, mas seguindo cada movimento. Ao chegar em casa, ele se virou para Letícia, que começava a tirar os sapatos. "Você notou aquele carro preto que estava nos seguindo hoje?" Letícia parou por um segundo. O olhar dela vacilou, mas logo se recompôs. "Carro preto? Você está vendo coisas, Eduardo. Não tem ninguém nos seguindo." Eduardo franziu a testa. Algo na resposta dela o deixou ainda mais inquieto. "Eu tenho certeza de que vi. Ele nos seguiu desde o restaurante." "Você está paranoico, amor. Para com isso", Letícia respondeu rapidamente, virando-se de costas para ele como se quisesse encerrar o assunto ali. Eduardo não insistiu, mas a desconfiança crescia. O comportamento dela estava cada vez mais estranho, e ele sabia que algo estava sendo escondido. Decidido a descobrir a verdade, ele esperou que Letícia fosse dormir. Na calada da noite, com o som do sono dela ecoando no quarto, ele pegou as chaves do carro e saiu silenciosamente. Na garagem do prédio, Eduardo caminhava de um lado para o outro, tentando clarear as ideias. Por que Letícia estava sendo tão evasiva? E por que aquele carro continuava a segui-los? Ele entrou no próprio carro,
com a intenção de dar uma volta e ver se encontrava alguma resposta. Mas, ao ligar o veículo, notou algo no para-brisa. Era um pequeno envelope sem remetente, apenas com seu nome escrito de forma simples. O coração de Eduardo acelerou. Ele abriu o envelope, suas mãos tremendo ligeiramente, e puxou um bilhete dentro. Ela não é quem você pensa. A frase era curta, mas suficiente para acender o alerta que já estava pulsando em sua mente. Eduardo olhou ao redor, como se esperasse que alguém surgisse das sombras para explicar aquela mensagem misteriosa, mas estava sozinho. Subitamente, ele ouviu o som de um carro se aproximando e, antes que pudesse reagir, o mesmo carro preto passou lentamente pela garagem, as luzes altas iluminando sua direção por um momento antes de desaparecer na saída. Eduardo voltou ao apartamento em silêncio, sentindo o peso da incerteza nas costas. Ele sabia que algo estava errado, e a mensagem que recebera apenas confirmava suas suspeitas. Quando entrou no quarto, Letícia dormia tranquilamente, alheia ao que ele havia acabado de descobrir. Eduardo a observou por alguns segundos, tentando encontrar respostas no rosto calmo dela, mas tudo o que encontrou foi mais dúvidas. Nos dias seguintes, Eduardo passou a observar Letícia com mais cuidado, buscando qualquer pista que confirmasse o que ele temia. Ela continuava a agir de forma natural, ou pelo menos fingia bem. Mas Eduardo não podia mais ignorar os sinais. E o carro preto continuava aparecendo, sempre de longe, mas nunca desaparecendo completamente. Naquela tarde, enquanto Letícia estava fora, Eduardo aproveitou a oportunidade para investigar. Ele vasculhou o apartamento, abrindo gavetas e caixas que antes nunca tinha prestado atenção. Foi quando encontrou, escondida no fundo de um armário, uma pequena caixa de documentos. Dentro dela, havia várias identidades falsas, contas bancárias em nomes diferentes e contratos que envolviam grandes somas de dinheiro. O coração de Eduardo disparou. Ele sabia que Letícia estava envolvida em algo, mas nunca imaginou que fosse algo tão grande. Estava claro, Letícia não era apenas a mulher com quem ele havia fugido. Ela era uma criminosa, envolvida em golpes e fraudes em uma escala que ele não podia compreender completamente. O som da porta da frente se abrindo interrompeu os pensamentos de Eduardo. Ele rapidamente guardou os documentos de volta no lugar e fechou o armário. Letícia entrou na sala, sorridente como sempre, mas Eduardo agora via aquele sorriso de outra forma. Cada palavra, cada gesto parecia carregado de uma falsidade que ele antes era incapaz de ver. "Oi, amor. Tudo bem?", disse Letícia, despreocupada, enquanto largava as bolsas no sofá. Eduardo tentou sorrir de volta, mas sentiu o peso da descoberta esmagar suas emoções. "Tudo bem", respondeu, fingindo uma tranquilidade que não sentia. Naquele momento, ele soube que estava em perigo. Eduardo não conseguiu dormir aquela noite. As revelações que encontrou, as identidades falsas e as contas bancárias desconhecidas reviravam em sua mente como um furacão. Ao lado dele, Letícia dormia tranquilamente, completamente alheia ao fato de que Eduardo havia descoberto sua verdadeira face. Ele sentiu um nó na garganta ao pensar na mulher com quem estava vivendo. Quem era ela realmente? E mais importante, o que ele deveria fazer agora? Na manhã seguinte, Letícia acordou cedo e, como de costume, preparou o café da manhã. Ela estava animada, conversando sobre planos para o final de semana, como se nada estivesse fora do lugar. Eduardo observava cada movimento, tentando decifrar a frieza com a qual ela escondia seus segredos. "Hoje tenho uma reunião importante à tarde", disse Letícia, enquanto passava manteiga no pão. "Depois disso, podemos jantar naquele restaurante que você gosta. O que acha?" Eduardo assentiu, tentando parecer o mais normal possível. "Parece uma boa ideia." Letícia sorriu, satisfeita com a resposta, e continuou com sua rotina sem perceber que Eduardo estava cada vez mais distante. Enquanto Letícia saía para a reunião, Eduardo tomou uma decisão. Ele precisava confrontá-la, mas antes precisava entender completamente em que estava se metendo. Decidido, ele foi até a delegacia local. Ao chegar, foi recebido por um policial experiente, o sargento Mendes.
que o escutou pacientemente enquanto ele relatava suas suspeitas sobre Letícia. Não mencionou os documentos que havia encontrado, mas deixou claro que acreditava que algo muito sério estava acontecendo. "Você tem alguma prova concreta?" perguntou o sargento Mendes, levantando uma sobrancelha enquanto anotava os detalhes. "Sim", Eduardo respondeu. "Eu encontrei documentos, contas em nome de outras pessoas. Não parece certo." Mendes o observou por um momento antes de cruzar os braços. "Se você tem algo assim em mãos, é melhor trazer para nós o quanto antes. Estamos investigando uma rede de fraudes na cidade. Pode ser que sua namorada esteja envolvida." Eduardo sentiu um calafrio na espinha. "Vocês já estão investigando Letícia?" "Não diretamente", respondeu Mendes, olhando para os papéis em sua mesa. "Mas se ela está ligada a essa rede, pode ser apenas uma questão de tempo. Se você souber de algo mais, traga para nós antes que seja tarde demais." Eduardo saiu da delegacia com um peso ainda maior nos ombros. Ele queria acreditar que podia lidar com aquilo sozinho, mas sabia que estava cada vez mais envolvido em algo que não poderia controlar. A lembrança de Clara surgiu em sua mente. Como ela estava? Será que ela sabia de tudo isso? O sentimento de culpa por tê-la abandonado no pior momento de sua vida só aumentava, misturando-se ao medo crescente que sentia por estar ao lado de Letícia. Quando voltou ao apartamento, Eduardo se sentou no sofá pensando em como faria para resolver aquela situação. Ele não podia mais ignorar o que Letícia realmente era. O som da porta da frente se abrindo abruptamente o tirou dos pensamentos. Letícia entrou com uma expressão de nervosismo que ele nunca havia visto antes. "Precisamos sair agora", disse ela, a voz mais alta e urgente do que de costume. "O que está acontecendo?" Eduardo perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo o pânico crescer. "Não temos tempo para explicar, só pega suas coisas, agora." Letícia começou a correr pelo apartamento, jogando roupas e objetos dentro de uma mala de forma apressada. Eduardo ficou parado por um momento, confuso. Ele já sabia que Letícia estava envolvida em algo sombrio, mas agora a situação estava saindo de controle. "Você vai me dizer o que está acontecendo?" Eduardo insistiu, a voz firme. Ele não se mexeu, recusando-se a ser arrastado pela histeria de Letícia. Letícia parou por um momento, encarando-o com os olhos cheios de pavor. "A polícia está atrás de mim, Eduardo. Eu cometi alguns erros no passado e agora não dá mais para fugir. Eles vão vir atrás de nós." Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Nós? O que você quer dizer com nós?" "Você está comigo agora", Letícia respondeu desesperada. "Eles vão pensar que você também está envolvido. Precisamos fugir, Eduardo. Eu fiz tudo isso para garantir nossa vida juntos." Eduardo a olhou incrédulo. Como ele não havia visto o tamanho da armadilha em que estava caindo. O medo no olhar de Letícia, antes tão sedutora e confiante, agora mostrava o quanto ela estava encurralada. Antes que pudessem continuar a conversa, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora. Eduardo foi até a janela e viu o que temia. A polícia havia cercado o prédio. As luzes vermelhas e azuis piscavam ininterruptamente, e o pânico tomou conta do apartamento. "Eduardo, por favor", Letícia gritou, puxando seu braço, mas ele estava imóvel. A ficha havia caído, e ele sabia que não havia mais como fugir das consequências. Não havia mais para onde correr. O tempo de mentiras havia chegado ao fim. "Não vou a lugar nenhum, Letícia", Eduardo disse finalmente, soltando-se da mão dela. "Chegou a hora de enfrentarmos isso." Letícia, em completo desespero, começou a chorar. Eduardo se virou, pegou a mala que ela havia jogado sobre o sofá e calmamente a abriu, tirando tudo de dentro. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Com um último olhar para Letícia, que agora estava ajoelhada no chão, soluçando, ele abriu a porta e saiu para o corredor. As sirenes estavam mais altas e os passos pesados dos policiais ecoavam pelo prédio. Eduardo sabia que não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ao descer as escadas, ele já podia ouvir os policiais no andar de baixo,
coordenando a operação. Quando Eduardo finalmente abriu a porta da frente do prédio, foi imediatamente cercado por policiais. Ele ergueu as mãos, entregando-se sem resistência. Eduardo sentiu o peso das algemas em seus pulsos, frias e apertadas. O som das sirenes preenchia o ar, misturando-se aos murmúrios curiosos de alguns vizinhos que espiavam pela janela. Ele era conduzido pelos policiais até a viatura, onde o colocaram no banco de trás. Do outro lado da rua, Letícia saía do prédio escoltada por 2 policiais, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Eduardo observou, ainda incrédulo com a virada abrupta que sua vida havia dado. O que ele pensava ser o início de uma nova vida ao lado dela, agora se tornava um pesadelo. A viatura começou a se mover, e Eduardo, em silêncio, sentia o estômago embrulhado. Cada esquina pela qual passavam era uma lembrança de seus últimos meses com Letícia. Restaurantes caros, passeios luxuosos, momentos que, na superfície, pareciam perfeitos. Mas agora tudo parecia vazio. Ele havia sido enganado. E pior ainda, Clara, a mulher que ele havia abandonado, estava em algum lugar fora daquele caos, sem imaginar o que estava acontecendo. Na delegacia, Eduardo foi levado para uma sala de interrogatório. O ambiente era sombrio, com paredes frias de concreto e uma luz branca que o deixava ainda mais desconfortável. Ele foi deixado sozinho por alguns minutos, com a mente em turbilhão, até que a porta se abriu e o sargento Mendes entrou. Bem, Eduardo, parece que sua história com Letícia é mais complicada do que pensávamos, disse Mendes, sentando-se à sua frente com um bloco de notas em mãos. Temos provas suficientes para incriminar Letícia por estelionato e fraude. A questão é, você estava envolvido nisso? Eduardo balançou a cabeça, exausto. Eu não sabia de nada. Só descobri o que ela fazia há pouco tempo. Ela me enganou como enganou todo mundo. Mendes o observou atentamente, como se tentasse decifrar a sinceridade por trás das palavras. Então você diz que não sabia? Que nunca percebeu nada? Eu juro que não, Eduardo respondeu com veemência. Eu deixei tudo para ficar com ela. Pensei que estava vivendo uma vida nova, mas ela me manipulou o tempo todo. Eu nunca soube o que estava realmente acontecendo. O sargento cruzou os braços, ainda sem desviar o olhar de Eduardo. Vamos investigar sua história, Eduardo. Mas há mais uma coisa que você precisa saber. Eduardo franziu a testa, confuso. O quê? Mendes soltou um suspiro profundo, antes de continuar. Sua ex-mulher, Clara, entrou com uma queixa há meses. Ela foi uma das vítimas de Letícia. O dinheiro que ela perdeu foi parte de um esquema maior. E agora você está no meio disso tudo. Clara acredita que você pode estar envolvido também. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Clara, ela havia sido vítima de Letícia? Ele tentou processar a informação, mas sua mente estava um caos. A mulher que ele abandonou, grávida, estava em busca de justiça e ele se encontrava do outro lado dessa batalha. Como as coisas chegaram a esse ponto? Algum tempo depois, Eduardo foi levado de volta para a cela, enquanto os policiais continuavam a investigar. Ele estava inquieto, os pensamentos sobre Clara e seu filho invadindo sua mente. Como poderia pedir perdão? Ele havia destruído tudo e agora, sem sequer perceber, estava envolvido em um golpe que machucou diretamente a mulher que ele jurou amar. Horas se passaram até que um policial veio buscá-lo. Você tem uma visita, disse o homem sem dar mais detalhes. Eduardo foi conduzido até uma sala pequena, com uma mesa no centro e cadeiras de ambos os lados. Ele se sentou, o coração disparado, esperando para ver quem entraria por aquela porta. Quando a porta se abriu, seu mundo parou por um segundo. Era Clara. Ela entrou com passos firmes, mas o olhar dela era de calma. Havia algo diferente nela, uma serenidade que ele não esperava encontrar. Clara se sentou à frente de Eduardo, colocando a bolsa no colo. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma distância, como se ele não fosse mais alguém relevante em sua vida. Eduardo tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. O peso da culpa era esmagador. Clara, eu não sabia, ele finalmente disse, a voz falhando. Eu juro que não sabia o que Letícia estava fazendo.
Clara o observou por um momento, em silêncio, antes de responder. Você não sabia ou escolheu não saber, Eduardo? A pergunta atingiu Eduardo como uma lâmina. Ele sabia a resposta, mas não tinha coragem de admitir. Ele havia ignorado todos os sinais, cegado pela ideia de uma nova vida, uma que o afastasse de suas responsabilidades. Eu cometi um erro, ele disse finalmente a voz baixa, e eu paguei por isso. Só não sabia que você estava envolvida nisso. Clara respirou fundo. Letícia me enganou, assim como enganou muitas outras pessoas. Mas não estou aqui para falar sobre ela. Estou aqui para dizer que eu não guardo rancor de você, Eduardo. As palavras dela pegaram Eduardo de surpresa. Ele esperava raiva, acusações, mas ao invés disso ela parecia em paz. Clara continuou. Eu encontrei o que eu precisava, longe de você. Meu filho é tudo o que eu preciso agora. E quero que você saiba que por mais que eu tenha sofrido, não desejo que você pague pelo que Letícia fez. Eduardo sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Ele queria dizer tantas coisas, pedir perdão, implorar por uma segunda chance, mas sabia que já era tarde demais. Clara se levantou. Eu te perdoo, Eduardo. Mas entenda uma coisa. Você nunca mais fará parte da minha vida, nem da vida do nosso filho. Com essas palavras, ela se virou e caminhou para fora da sala, deixando Eduardo sentado ali, sozinho, preso em uma cela emocional da qual ele sabia que nunca escaparia. Os dias na cela pareciam intermináveis para Eduardo. Embora a investigação contra ele estivesse em andamento, os policiais ainda não encontraram evidências que o incriminassem diretamente. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até ser liberado, mas a liberdade que ansiava não seria suficiente para aliviar o peso de suas escolhas. Cada minuto que passava, ele revivia o encontro com Clara, as palavras dela ecoando em sua mente. Você nunca mais fará parte da minha vida. No fundo, Eduardo sabia que merecia isso. Sabia que, em algum ponto de sua vida, ele havia optado por ignorar as coisas que realmente importavam. A imagem de Clara, firme e inabalável ao lado do filho, era uma lembrança constante de tudo o que ele havia perdido. Ao mesmo tempo, a presença de Letícia, suas mentiras e o caos que ela trouxe para sua vida o aprisionavam em uma espiral de arrependimento. Naquela tarde, enquanto ele olhava pela pequena janela de sua cela, o som de passos se aproximou. Um dos policiais, o sargento Mendes, abriu a porta e o chamou. Eduardo, você está livre para ir, disse Mendes, com um olhar mais sério do que o habitual. A investigação sobre você foi encerrada. Não há provas de que você estivesse diretamente envolvido nos crimes de Letícia. Eduardo se levantou, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que, embora estivesse livre da prisão física, a prisão emocional que ele mesmo criara não desapareceria tão facilmente. Seguindo Mendes até a saída da delegacia, Eduardo sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Obrigado, Eduardo murmurou enquanto cruzava as portas da delegacia, saindo para o lado de fora. O sol brilhava forte, mas ele sentia que as sombras de sua vida ainda o seguiam. De volta ao apartamento vazio que um dia dividira com Letícia, Eduardo começou a arrumar suas coisas. O lugar que antes parecia um símbolo de sua liberdade e novo começo, agora era apenas um lembrete da destruição que Letícia causara. Ele empacotou suas roupas e documentos, mas ao abrir a última gaveta do armário, encontrou algo que não esperava. Uma pasta repleta de contratos e documentos assinados por Letícia. Entre as pilhas de papéis, um contrato específico chamou sua atenção. Ao puxá-lo, Eduardo reconheceu imediatamente o nome de Clara. O documento era uma prova do golpe que Letícia havia aplicado em sua ex-mulher. Assinado meses antes de ele e Letícia começarem a se envolver, aquele contrato era a revelação mais chocante de todas. Eduardo caiu sentado no chão segurando o papel, incapaz de acreditar no que via. Letícia havia mirado Clara antes mesmo de conhecê-lo. Ele nunca fora o alvo inicial, mas apenas uma peça no jogo maior que ela estava jogando. Eduardo não era apenas uma vítima das mentiras de Letícia.
Ele havia sido manipulado desde o início, usado para garantir que Clara fosse enganada com mais facilidade. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Ele pensou em todas as vezes que confiou cegamente em Letícia, em todas as vezes que ignorou os sinais. Agora, tudo fazia sentido. A rapidez com que Letícia o seduziu, a facilidade com que ela o afastou de Clara. Era tudo parte de um plano maior, um plano que ele nunca teve controle. As horas passaram, e Eduardo continuava sentado no chão, os documentos espalhados ao seu redor. A raiva crescia dentro dele, mas era uma raiva impotente. Ele não podia mudar o que aconteceu. O dano já estava feito, e Clara já havia decidido seu destino. Ele nunca mais faria parte da vida dela ou do filho. Ainda assim, Eduardo sentia que precisava fazer algo. Não podia permitir que tudo terminasse assim, sem confrontar a verdade, sem enfrentar Letícia uma última vez. No fim da tarde, Eduardo tomou uma decisão. Ele precisava ir até a prisão onde Letícia estava detida. Talvez não houvesse mais nada que ele pudesse fazer, mas ele precisava vê-la, precisava entender até que ponto ela havia planejado tudo. E mais do que isso, precisava confrontá-la com as consequências de seus atos. Ao chegar à prisão, Eduardo foi conduzido até a sala de visitas. Ele se sentou nervoso, esperando que Letícia aparecesse. Após alguns minutos, ela entrou na sala vestindo o uniforme de detenta, mas com o mesmo ar confiante de sempre. Quando os olhos dela encontraram os dele, um sorriso frio se formou em seus lábios. Eduardo, Letícia disse com uma voz suave, sentando-se à sua frente. Eu sabia que você viria. Eduardo a olhou, incapaz de entender como ela conseguia agir daquela maneira, depois de tudo o que aconteceu. Por que fez isso? Ele perguntou sem rodeios. Por que me usou? Por que mirou em Clara antes mesmo de me conhecer? Letícia sorriu novamente, mas dessa vez havia uma ponta de desprezo em sua expressão. Você realmente achou que estava no controle, Eduardo? Eu sempre soube o que queria. Você foi apenas uma parte do meu plano. A raiva de Eduardo crescia a cada palavra. Você destruiu vidas, destruiu a minha vida. Eu fiz o que precisava fazer para conseguir o que queria, respondeu Letícia com frieza. E você foi um tolo por nunca ver isso. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a fúria que crescia dentro dele. Clara me perdoou, ele disse, olhando Letícia nos olhos. Mas você nunca terá esse perdão. E agora vai pagar por tudo o que fez. Letícia riu, uma risada curta e amarga. Perdão? Perdão é para os fracos, Eduardo. Eu nunca precisei disso. E, francamente, acho que você também não deveria se importar tanto. Eduardo se levantou, sentindo que aquela conversa não o levaria a lugar nenhum. Ele olhou para Letícia uma última vez e dessa vez não havia mais raiva, apenas pena. Adeus, Letícia. Sem esperar por uma resposta, ele saiu da sala, deixando Letícia para trás. Eduardo saiu da prisão, sentindo o peso da conversa com Letícia ainda pulsando em suas veias. Cada passo que dava o afastava daquela mulher que por meses havia controlado sua vida, seus pensamentos e suas escolhas. Ao cruzar os portões e entrar no carro, ele sabia que havia encerrado um capítulo, mas não estava nem perto de se sentir livre. Dirigiu pelas ruas da cidade sem rumo, os pensamentos indo e voltando entre o passado que ele tanto queria esquecer e o futuro incerto que o esperava. A imagem de Clara ainda dançava em sua mente, a serenidade no olhar dela, a força que agora irradiava dela como uma proteção impenetrável. Ele sabia que não poderia desfazer o que fez, mas ainda assim sentia uma necessidade imensa de consertar algo, qualquer coisa. Após uma hora dirigindo sem destino, Eduardo parou em frente a um parque. O sol já estava se pondo e ele ficou ali, olhando as crianças brincando nos balanços, enquanto pais e mães observavam de longe, rindo e conversando. Aquele cenário simples e pacífico parecia pertencer a um mundo distante, um mundo ao qual ele já não tinha mais acesso. Mas então, ao observar mais atentamente, seu coração parou. Lá, sentada em um banco sob uma árvore, estava Clara. Ela segurava o filho nos braços,
O mesmo bebê que Eduardo abandonou antes de nascer. O menino agora sorria e ria de algo que Clara dizia, balançando as perninhas com alegria. O tempo pareceu parar para Eduardo naquele momento. Ele ficou ali, parado, sem ser notado, observando a cena com uma mistura de dor e saudade. Clara parecia diferente. Havia uma tranquilidade nela que Eduardo nunca tinha visto. Ela estava ali, em paz, feliz, sem a presença dele. E isso o atingiu como um golpe. Ele havia perdido a chance de estar naquele momento. Aquela era a família que ele poderia ter tido, mas escolheu abandonar. Eduardo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ele se virou, incapaz de continuar assistindo àquela cena. Seu coração estava pesado, mas ao mesmo tempo, ele sabia que Clara estava melhor sem ele. Ela havia encontrado sua própria felicidade, longe do caos que ele trouxe para sua vida. No dia seguinte, Eduardo decidiu que precisava se afastar definitivamente. O apartamento de Letícia ainda o cercava com lembranças ruins, e ele sabia que não conseguiria continuar ali. Arrumou suas coisas e se preparou para deixar a cidade. A ideia de uma nova vida em outro lugar o atraía, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza amarga que o seguia. Enquanto empacotava as últimas caixas, Eduardo ouviu uma batida na porta. Ao abrir, ficou surpreso ao ver César, o irmão de Clara, parado ali com uma expressão séria. César, o que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou confuso. César cruzou os braços, olhando diretamente para Eduardo. Eu soube que você foi ver Clara no parque ontem. Eduardo ficou em silêncio, sem saber como responder. Ele não havia se aproximado de Clara, mas César sabia que ele estivera lá. Eu não falei com ela. Só vi ela com o nosso filho, disse Eduardo, tentando se justificar. César assentiu sem mudar a expressão. Ela não sabe que você estava lá. E honestamente, Eduardo, talvez seja melhor que ela nunca saiba. Eduardo olhou para César, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sei que errei, César. Não tenho mais nada a oferecer para ela ou para meu filho. Mas eu queria, só por um momento, ver como eles estão. César suspirou, o semblante endurecido suavizando um pouco. Eles estão bem, Eduardo, e você deveria seguir em frente. Clara encontrou a paz dela, e eu acho que você precisa encontrar a sua também. Não adianta tentar consertar o que já foi quebrado. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas sabia que César estava certo. Eu não estou aqui para atrapalhar, César. Só queria ter a chance de pedir desculpas, mas acho que é tarde demais. César o olhou por mais um momento antes de dar um pequeno aceno de cabeça. Talvez seja assim, mas se você realmente quer fazer algo por eles, a melhor coisa que pode fazer é se afastar. Eduardo concordou silenciosamente. Ele sabia que não havia mais lugar para ele na vida de Clara e que insistir em se aproximar só traria mais dor para todos. Mais tarde, Eduardo deixou a cidade, dirigindo sem olhar para trás. O horizonte à sua frente era vasto e incerto, mas ele sabia que precisava seguir em frente, mesmo que o futuro parecesse solitário. O silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelo som dos pneus na estrada, enquanto ele se distanciava cada vez mais da vida que havia deixado para trás. Mas, enquanto dirigia, um pensamento o assaltava repetidamente. Ele jamais teria a chance de ser o pai que poderia ter sido. E isso era algo que ele teria que carregar para sempre. Semanas se passaram, e a rotina da cidade voltou ao normal. Clara continuava sua vida com o filho, agora em um emprego estável, focada em criar uma nova história, longe das sombras do passado. O amor entre ela e o filho era forte, e o riso do menino era o som que preenchia sua casa todos os dias. Numa tarde tranquila, enquanto Clara brincava com o filho no parque novamente, César se aproximou dela com um envelope em mãos. Ele hesitou por um momento antes de entregá-lo. Isso chegou para você hoje, disse ele, observando a reação de Clara. Clara abriu o envelope e encontrou uma carta. Ao ler as primeiras linhas, reconheceu imediatamente a caligrafia. Era de Eduardo. Na carta, Eduardo não pediu perdão nem implorou por uma segunda chance.
Ele apenas agradeceu a Clara por tudo que ela havia sido, por tudo que ela havia feito, e desejou a ela e ao filho toda a felicidade que ele sabia que jamais poderia dar. Clara leu a carta até o fim e, depois de um momento de reflexão, colocou-a de lado. Ela olhou para o filho que brincava alegremente ao seu lado e sorriu. Era o fim de uma jornada dolorosa, mas ao mesmo tempo era o início de um futuro de paz e liberdade. Ela havia encontrado sua felicidade e nada, nem ninguém, tiraria isso dela. Os dias se passaram desde que Clara recebeu a carta de Eduardo. Ela continuou sua vida sem que aquela mensagem mudasse seu curso. As palavras dele, embora sinceras, não provocaram grandes emoções. Para ela, o ciclo estava encerrado. O filho que carregava nos braços era a única coisa que realmente importava, e sua vida seguia em frente, firme e serena. Enquanto isso, Eduardo se ajustava à sua nova rotina longe da cidade. Ele havia se mudado para uma pequena vila costeira, buscando uma vida mais simples, longe das lembranças dolorosas que o assombravam. As manhãs na vila eram tranquilas, e o som das ondas quebrando nas rochas oferecia um certo consolo à mente atribulada. Ele encontrou trabalho em uma oficina local, consertando barcos e ajudando os pescadores. Era um contraste gritante com a vida que havia deixado para trás, mas, de certa forma, essa simplicidade lhe dava um alívio. Mesmo assim, a presença de Clara e do filho nunca deixava seus pensamentos. Toda vez que via um pai segurando a mão de uma criança no cais ou uma mãe brincando com seu filho na praia, Eduardo era lembrado de sua ausência. Ele se forçava a focar no presente, mas havia algo que ainda o inquietava. A sensação de que a história com Letícia ainda não havia terminado. Em uma tarde nublada, enquanto limpava as ferramentas da oficina, Eduardo foi surpreendido por uma visita inesperada. Um homem alto, de terno e óculos escuros, entrou pela porta. Ele carregava uma maleta e tinha uma expressão séria. Eduardo parou o que estava fazendo, sentindo o coração acelerar. "Eduardo?" perguntou o homem à voz firme. "Sim, sou eu", respondeu sem esconder o desconforto. O homem olhou ao redor da oficina antes de voltar seu olhar penetrante para Eduardo. "Sou o investigador Batista. Precisamos conversar sobre Letícia." O nome dela trouxe uma onda de tensão que Eduardo tentou esconder. Ele assentiu e indicou um banco para que o investigador se sentasse. "Letícia está em uma situação mais complicada do que imaginávamos", começou Batista, abrindo a maleta e tirando alguns documentos. "Descobrimos que o esquema de fraudes em que ela estava envolvida era muito maior. Além disso, recentemente, novas provas surgiram e precisamos da sua ajuda." Eduardo franziu a testa, surpreso. "Eu já disse tudo o que sabia à polícia. Não estou mais envolvido nisso." O investigador deu um sorriso frio. "Entendemos, mas o que você talvez não saiba é que Letícia não trabalhava sozinha. Há uma rede inteira de pessoas envolvidas e ela era apenas uma das peças-chave. O que você encontrou no apartamento dela, as identidades falsas e os contratos, foi apenas o começo." Eduardo ficou em silêncio, processando as informações. Ele pensou que tinha se afastado de tudo isso, que a prisão de Letícia havia sido o fim daquela parte sombria de sua vida. Mas agora percebia que havia muito mais por trás. "E o que você quer de mim?" Eduardo perguntou, tentando manter a calma. "O nome de Clara apareceu novamente nos arquivos", disse Batista, inclinando-se levemente para frente. "Ela não foi apenas uma vítima qualquer. Parece que Letícia tinha um interesse especial em envolvê-la. E precisamos saber por quê." Eduardo ficou paralisado. Clara, mais uma vez, estava no centro de tudo. A ideia de que Letícia tivesse um interesse específico em sua ex-mulher não fazia sentido. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Eu não sei o que Letícia queria com Clara", disse Eduardo sincero. "Tudo o que sei é que Clara foi uma vítima como tantas outras. Não tenho ideia de por que Letícia a escolheu." O investigador Batista olhou para ele com uma expressão pensativa. "Letícia era meticulosa. Ela não fazia nada sem um motivo. Vamos precisar que você venha conosco para analisar os documentos novamente. Pode ser que algo tenha passado despercebido." Eduardo respirou fundo.
Ele pensou que havia deixado isso para trás, mas não podia ignorar a possibilidade de que Clara ainda estivesse em perigo. Eu ajudo no que for necessário, respondeu com uma determinação renovada. De volta à delegacia, Eduardo foi levado para uma sala onde vários arquivos estavam espalhados sobre a mesa. O sargento Mendes também estava lá, revisando os papéis. Quando Eduardo entrou, Mendes olhou para ele com um aceno breve. Bom vê-lo de novo, Eduardo. Temos trabalhado duro no caso de Letícia e descobrimos mais conexões do que imaginávamos. Eduardo se sentou e começou a revisar os documentos. À medida que folheava os papéis, algo chamou sua atenção. Entre os contratos falsos e os recibos de transações bancárias, havia um bilhete manuscrito. A caligrafia era inconfundível. Pertencia a Letícia. Ele pegou o papel e o leu em silêncio, seu coração disparando a cada palavra. Clara é a chave. Se conseguirmos colocá-la no esquema, tudo ficará mais fácil. Ela confia cegamente em Eduardo. Ele é a nossa ponte para ela. Eduardo sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Letícia havia-o usado desde o começo, não apenas para se aproximar dele, mas para atingir Clara. Ele era o peão, e Clara, o verdadeiro alvo. Eduardo balançou a cabeça em descrença. Como ele havia sido tão cego? Como ele não viu o que estava bem à sua frente? Isso muda tudo, disse Eduardo com a voz pesada, entregando o bilhete para o investigador Batista. Clara era o objetivo desde o início. Eu fui usado para garantir que ela caísse no golpe. O investigador Batista pegou o bilhete, sua expressão tornando-se ainda mais séria. Letícia sempre soube onde atacar. Ela usou você para chegar a Clara. Isso explica muito. Eduardo se afundou na cadeira, sentindo o peso de suas ações mais do que nunca. Ele havia permitido que Clara fosse enganada. Havia sido o instrumento que Letícia usou para prejudicar a mulher que ele deveria ter protegido. Então, o que fazemos agora? Eduardo perguntou, sua voz fraca. O sargento Mendes se aproximou. Agora precisamos garantir que Clara esteja segura. Precisamos confrontar Letícia novamente e descobrir até onde isso vai. Eduardo sabia que estava prestes a enfrentar mais uma tempestade, mas dessa vez ele faria de tudo para proteger Clara, mesmo que isso significasse confrontar Letícia uma última vez. Eduardo estava sentado em uma pequena sala de espera da prisão, aguardando mais uma vez para encontrar Letícia. O bilhete que encontrara havia mudado tudo, e ele sabia que aquela conversa seria diferente de todas as outras. Agora, ele entendia o jogo que Letícia havia jogado desde o início, e desta vez, ele não seria mais o peão dela. O barulho da porta se abrindo chamou sua atenção. Letícia entrou algemada, conduzida por um guarda. Quando ela o viu, seus olhos brilharam por um breve segundo, mas o sorriso confiante que sempre acompanhava sua presença estava ausente. Ela se sentou à frente dele e o silêncio entre os dois foi pesado e desconfortável. Eduardo respirou fundo e, sem rodeios, colocou o bilhete sobre a mesa. Letícia olhou para o papel por um segundo antes de levantar os olhos, fria e calculista como sempre. Eu já sei de tudo, disse Eduardo, sem dar espaço para que ela jogasse seus truques. Você me usou desde o início. Clara era o seu verdadeiro alvo, não é? Letícia inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você sempre foi esperto, Eduardo, mas demorou um pouco para perceber, não foi? A raiva que Eduardo sentia era palpável. Ele se forçou a manter a calma, mas sua voz saiu baixa e cheia de tensão. Por que, Clara? Ela nunca fez nada contra você. Letícia deu um sorriso amargo, balançando a cabeça. Você ainda não entende. Não era pessoal, Eduardo. Clara era perfeita para o meu esquema. Ela era vulnerável. Confiava em você cegamente. Eu sabia que, se me aproximasse de você, ela seria fácil de manipular. E você foi o caminho direto para o que eu queria. Eduardo apertou os punhos debaixo da mesa, sentindo a fúria crescer. Ele se perguntou como havia permitido que Letícia o cegasse por tanto tempo. Você destruiu minha vida. E por quê? Por dinheiro? Por poder? Letícia inclinou-se mais para a frente,
os olhos dela brilhando com uma mistura de desprezo e malícia. Dinheiro, poder, o que você acha que move as pessoas? Eu não estava interessada em você, Eduardo. Estava interessada no que você podia me oferecer. Clara era uma presa fácil, e você me ajudou a chegar até ela. Eduardo ficou em silêncio, as palavras dela o atingindo como facas. Não havia mais nada a dizer. A verdade nua e crua estava ali, diante dele. Letícia nunca o amou, nunca o quis. Ele foi apenas uma ferramenta, um meio para um fim. E Clara, a mulher que ele abandonou, havia sido alvo de tudo desde o início. Horas depois, Eduardo deixou a prisão, sentindo-se mais vazio do que nunca. A revelação de Letícia era algo que ele já esperava, mas ouvir as palavras dela, ouvir a frieza com que ela o havia manipulado, foi mais doloroso do que ele imaginava. Cada passo que ele dava, sentia o peso de suas escolhas como uma âncora que o puxava para o fundo. Eduardo sabia que precisava falar com Clara novamente. Ele não podia mudar o que aconteceu, mas precisava contar a ela o que havia descoberto. Precisava dar a ela todas as respostas que ele finalmente tinha. No dia seguinte, Eduardo estava em frente à porta do pequeno apartamento de Clara. Seus nervos estavam à flor da pele, e o som de seu coração batendo ecoava em seus ouvidos. Ele sabia que ela provavelmente não o deixaria entrar, mas ele tinha que tentar. A porta se abriu lentamente, revelando Clara com uma expressão cautelosa. Ela ficou em silêncio, esperando que Eduardo falasse. "Eu preciso conversar com você", disse ele, a voz baixa, quase como um pedido. Clara hesitou por um momento, mas então deu um pequeno aceno, abrindo a porta para que ele entrasse. O apartamento era simples e acolhedor, com brinquedos do filho espalhados pelo chão e fotos de momentos felizes nas paredes. Eduardo sentiu o contraste entre aquela paz e o caos que ele trazia consigo. Sentaram-se à mesa da cozinha, o silêncio entre eles era pesado. Eduardo respirou fundo antes de começar. "Clara, eu descobri tudo. Letícia, ela te usou. Ela me usou. Desde o início você era o alvo. Ela queria te destruir e eu fui a ponte para isso." Clara o olhou por alguns segundos, as sobrancelhas levemente franzidas. "Eu já sabia que Letícia era responsável pelo golpe. Mas o que você está dizendo?" Eduardo colocou o bilhete sobre a mesa, o mesmo que havia mostrado para Letícia. Clara pegou o papel com cuidado e começou a ler. A cada linha, seu rosto se endurecia. Quando terminou, ela colocou o bilhete de volta na mesa, o olhar fixo no papel. "Então, tudo isso foi por minha causa", Clara disse com a voz baixa, como se falasse mais para si mesma do que para Eduardo. Eduardo assentiu. "Eu sinto muito, Clara. Eu não sabia. Eu nunca imaginei que ela faria isso. Fui cego." Clara suspirou, ainda olhando para o bilhete. "Não faz diferença agora, Eduardo. O que aconteceu, aconteceu. Eu perdi muito por causa de Letícia, mas a verdade é que o que mais me machucou não foi o golpe. Foi você me abandonar." Eduardo sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Ele sempre soube que o abandono havia sido doloroso para Clara, mas ouvi-la dizer isso em voz alta o devastou. "Eu sei", Eduardo disse, a voz tremendo. "Eu sei que te machuquei, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Só queria que você soubesse da verdade. Queria te dar as respostas que eu não tinha antes." Clara finalmente olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e aceitação. "Eduardo, eu já encontrei minhas respostas, e elas não dependem de você ou de Letícia. Eu tenho meu filho, e isso é o que importa agora." Eduardo assentiu, sabendo que aquelas eram as últimas palavras que ele precisava ouvir. Clara havia seguido em frente, e ele precisava fazer o mesmo. A dor que ele sentia agora era o preço de suas escolhas, e ele sabia que teria que carregar isso pelo resto da vida. Clara se levantou, indicando que a conversa havia terminado. "Adeus, Eduardo." Eduardo se levantou, sentindo um nó na garganta. "Adeus, Clara." Ele saiu do apartamento, sabendo que era a última vez que veria Clara ou seu filho. A verdade havia sido revelada, mas agora, tudo o que restava para ele
era lidar com as consequências de suas ações. Eduardo caminhava pelas ruas da cidade, sentindo o vento frio acariciar seu rosto. A conversa com Clara havia sido o fechamento que ele precisava, mas não aquele que ele desejava. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Eu já encontrei minhas respostas. E, de fato, Clara havia seguido em frente, longe das sombras do passado. Eduardo, por outro lado, sabia que seu caminho seria muito mais longo. A cidade ao seu redor parecia mais distante do que nunca. Pessoas andavam apressadas cuidando de suas próprias vidas, enquanto ele se sentia cada vez mais desconectado. As luzes da cidade piscavam à medida que a noite caía, e Eduardo se encontrava sozinho em meio à multidão, como se estivesse em uma prisão emocional, carregando o fardo de suas escolhas. Ele parou em frente a um café, um lugar que costumava frequentar com Clara nos primeiros meses de casamento. A lembrança de suas risadas, das conversas intermináveis sobre o futuro, trouxe uma onda de arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquele futuro nunca poderia existir. Ele havia quebrado algo que jamais seria consertado. Eduardo entrou no café e pediu um café preto. Sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando as pessoas passarem. Cada uma delas parecia ter um destino, uma direção. Ele, por outro lado, sentia-se sem rumo. Enquanto tomava um gole, sua mente vagava pelo que poderia ter sido. Se ele tivesse ficado com Clara, se ele não tivesse cedido aos encantos de Letícia, como sua vida seria agora? Mas esses pensamentos eram inúteis. O que estava feito não podia ser desfeito. Naquela mesma noite, Eduardo voltou ao pequeno apartamento que havia alugado após deixar a cidade. As caixas ainda estavam espalhadas pelo chão, não tinha ânimo para organizá-las. Ele se jogou no sofá, encarando o teto, tentando encontrar algum tipo de consolo. Foi então que se lembrou da carta que Clara lhe enviara semanas atrás, quando ainda estava preso. As palavras dela eram simples, diretas, mas com uma profundidade que ele só agora entendia. A paz que encontrei nunca será sua, mas desejo que um dia você a encontre. Eduardo soube, naquele momento, que a paz que ele tanto buscava não viria de tentar corrigir o passado, mas de aceitar que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Ele não poderia mais ser parte da vida de Clara ou do filho deles, mas isso não significava que ele estivesse condenado a viver em arrependimento pelo resto da vida. Ele se levantou e começou a organizar as caixas. Era um gesto simples, mas cada objeto que ele colocava em seu devido lugar era como uma pequena peça de sua vida que ele estava tentando recompor. Ele sabia que a verdadeira liberdade não vinha de fugir do passado, mas de enfrentá-lo e seguir em frente. Cada caixa empilhada era um passo nessa direção, e cada movimento seu parecia mais leve, como se estivesse finalmente se libertando de algo. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Ele sabia que não podia mais ficar naquele lugar, preso às memórias e arrependimentos. Era hora de recomeçar. Com as malas prontas, ele deixou o apartamento sem olhar para trás. O sol ainda não havia nascido, mas o ar fresco da madrugada trouxe uma sensação de renovação que ele não sentia há muito tempo. Eduardo dirigiu por horas, sem um destino certo. A estrada à sua frente era longa, mas pela primeira vez em meses, ele sentia que poderia encontrar algo além do arrependimento. O rádio tocava uma música suave e ele se permitiu relaxar, deixando que o presente tomasse conta. Enquanto cruzava a fronteira para uma nova cidade, Eduardo parou em um mirante que dava para o mar. O céu começava a se tingir de laranja, com o sol subindo no horizonte. Ele saiu do carro e ficou ali, de pé, olhando para o infinito. O som das ondas quebrando nas rochas abaixo era calmante, quase hipnótico. Por um momento ele fechou os olhos e respirou fundo. Eduardo sabia que o caminho à sua frente seria solitário por um tempo, mas também sabia que era uma jornada que ele precisava fazer. A dor do passado ainda estava ali, mas ele não a carregava mais como um fardo. Agora, ela era apenas parte de quem ele era, uma lembrança do que ele havia aprendido. Meses depois, Eduardo estava estabelecido em uma pequena cidade costeira. Ele havia conseguido um emprego simples,
mas que lhe dava satisfação. Trabalhava em uma livraria, cercado por histórias de outras vidas, de outros mundos. Às vezes ele pensava em Clara e no filho, mas a dor havia diminuído. Havia uma aceitação, um entendimento de que, apesar de tudo, a vida tinha seguido em frente para todos. Em uma tarde tranquila, enquanto organizava livros na prateleira, Eduardo encontrou um livro antigo com uma capa desgastada. O título era simples: Segundas Chances. Ele sorriu para si mesmo, como se o destino tivesse um senso de humor cruel. Abriu o livro e começou a ler as primeiras páginas. As palavras o envolveram de uma maneira inesperada. Era uma história sobre redenção, sobre recomeços, e ele sentiu uma conexão imediata. Eduardo sabia que não podia mudar o passado, mas também sabia que ainda havia muito da vida para ser vivido. Ele havia encontrado, se não a paz completa, pelo menos uma chance de reconstruir algo novo. E naquele momento, enquanto lia aquelas palavras que tanto ressoavam com sua própria jornada, ele soube que, de alguma forma, estava no caminho certo. A estrada à frente ainda era incerta, mas Eduardo estava pronto para seguir em frente, desta vez com os olhos abertos e o coração mais leve.